boa noite, paz e bem, vamos chegando para nossa live sobre a ética dos contos de fadas. Boa noite, vá divulgando nossa live, isso. Boa noite, professora Eva já está aqui, a Aline também. Boa noite a todos. Presidente Adilson, boa noite, paz e bem. Vamos lá que a conversa hoje vai ser muito boa. Sérgio, meu padrinho, sua bênção, Deus te abençoe também. Está por aí. Lucas chegando, grande Lucas de Altinho, boa noite, tudo bem? Como é que estão por aí as coisas? Marta chegando. E a Vaniela já está por aqui, Paloma também. Paloma já vai chegar por aqui. Vamos lá, só um minutinho a Vaniele, vou chamar ela para cá, para a live. Então a gente vai falar hoje de um tema muito especial, um tema muito bom, né, que é sobre os contos de fadas em Chesterton, não é? Diz aí que a solicitação não está aceita. É isso, já eu aceito, Eva. Esperando Paloma chegar também para vocês estarem juntas aqui na nossa live. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre os contos de fadas. É um tema muito legal, muito divertido, muito gostoso de falar, porque eu acho que todo mundo, né, já ouviu falar sobre os contos de fadas. Quem aí não já ouviu uma boa história? Quem aí não já, antes de dormir, né, escutou alguma história durante mesmo as aulas, né, escutou a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela e a Fera, né? Então a gente vai falar, né, um pouquinho sobre esses temas, sobre essas figuras, né, do nosso imaginário. Paloma não chegou ainda, então eu vou chamar a Evaniele logo aqui com a gente, porque a gente já vai iniciando a nossa live com Eva. Eva, pediu que você mandou e você aceita aí. Então vá chegando, vá compartilhando essa live, vá mandando para um bocado de gente aí, tá? Para a gente poder fazer a nossa live. Boa noite, Evaniele, paz e bem. Boa noite, paz e bem, tudo bom? Como vai? Tudo bem, Eva, graças a Deus. E ansioso, né? Não Para a nossa é? live de Eu hoje. que o diga. Perdi até o sono pensando nisso. Sério. Todos nós estávamos muito ansiosos para hoje, viu? Uhum. Acordei hoje 4h40 pensando, eu tenho uma live hoje com o Frei Roberto. Com o Frei Frei Roberto, Roberto. Pois Minha é, isso foi gente, tudo combinado. ela esses dias, assim, principalmente hoje, ela me chamou muito de Frei Roberto, né? Eu não entendi o porquê, mas assim, Roberto é meu pai, né? Aí ela começou a me chamar de Frei Roberto, eu deixei, né? Mas quando foi hoje, eu mandei assim, só tô achando engraçado porque você tá me chamando de Frei Roberto. Eu acho que é no mundo dos elfos, né? Então, pode ser, viu? Não, e Deixa... nada a ver, tá te chamando de Frei Roberto, nada a ver, zero nada a ver. Mas no Pois é. mundo dos elfos é possível, né? Sim, sim, é possível sim, é possível sim. Deixa eu convidar a Paloma aqui para entrar, Tá porque aí a ok. gente já inicia a nossa... Já iniciamos, claro, né? Mas Paloma já está aí a posto. Boa noite, Paloma. Paz e bem. Boa noite. Então vamos lá, Boa né? noite, Paloma Paloma. aí. Nem conheço Paloma, deixa eu conhecer Paloma, Eita, rapaz. verdade, deixa eu dizer, né? Apresenta a Porque se moça. apresente, Paloma, se apresente, Paloma. Oi, Olá, tudo Avaniele. bem? É que eu não falo muito nos estudos, né? Aí não tem como conhecer. Mas eu sou confreira também e eu vou tocar hoje. De onde você é, Paloma? Nossa! Diga aí para eu, de onde você é. Eu sou de Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Ô, sotaque lindo, meu Deus do céu. Queria. Aquaritinga do Obrigada. Norte, é muito bom, viu? Lá é bem friozinho, a terra do café lá. A terra do café. Nossa! É a terra do café. Fiquei Então, desejando esse café aí. você não sabe, é muito bom mesmo, de verdade. Delícia, é o melhor que tem. Nossa! Se É tiver verdade, isso mineiro é aqui, verdade. hein? Os mineiros piram. Eles vão pirar mesmo, porque assim, as melhores coisas estão aqui em Pernambuco. Nossa senhora. Vou querer ver um pacote desse café. Vamos Tá ver. certo. Paloma, veja um jeitinho para mandar para nós dois. Para Né? mim, Vamos é. fazer. Ó, primeiro que o senhor vai ter que mandar Tá o pão, certo. né? Ih, rapaz, olha, complicou a situação. Tem que mandar o pão, ela manda o café, a merenda tá garantida. É melhor a gente falar do tema mesmo. Tá certo. Então, vamos lá então para escutar um pouco Paloma, né, aí, com os seus dons, vai trazer para a gente aí, para iniciar essa live de forma tão bela, tá certo? Então, pode iniciar, Paloma. Obrigado já, desde já e bem-vinda à nossa live.
Show de bola! Porque tu me deste a vida, porque tu me deste existir. Porque tu me deste o carinho, me deste a amor. Pois é. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre também ver, né, porque, na verdade, é uma afirmação, né? Porque tu me deste a vida, né? Porque Deus me deu a vida. E a gente tem que agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá, né? Sermos gratos a Ele. Então, obrigado, Paloma. Viu? Deus te abençoe, uma boa noite. E fica aqui um pouquinho ainda enquanto a gente... Paloma, prazer. Fica um pouquinho enquanto a gente reza junto, viu? Vamos rezar juntos, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, Paloma. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. E amanhã estamos aqui de novo, né? Com certeza. Obrigado muito mesmo. chique. Muito chique, viu? Muito chique, né? Não? A confraria tem gente com muitos dons, viu? Graças a Deus. Impressionante. Tem muita gente mandando um alô aqui. Valéria, Cláudia, mandando um alô. O professor Sábio está por aí também. Amanda, muita gente legal entrando aqui. A Aline dizendo que eu sou pidão. Só mesmo, tem que ser pidão, né? Loja Positivo colocando aqui, minha amiga, você, Eva, aqui. Muita gente aí falando. Então, Eva, eu quero iniciar com uma fala do próprio Chester, né? Sobre o tema que a gente vai falar hoje. Ele diz assim: minha primeira e última filosofia, na qual creio com uma certeza inquebrantável, foi aprendida no berço. Aprendia de uma babá, isto é, da sacerdotisa solene, e apontada pelas estrelas da democracia e da tradição. As coisas em que mais acredito, e ainda mais agora, são o que chamamos de contos de fada. Surgem diante de mim como coisas inteiramente razoáveis. Não são fantasias. As outras coisas é que são fantásticas em comparação. Comparadas a ela, a religião e o racionalismo são ambos anormais, embora o racionalismo seja anormalmente errado e a religião anormalmente verdadeira. O país das fadas é simplesmente a terra ensolarada do senso comum. Não é a terra que julga o céu, mas o céu que julga a terra. E aí a gente inicia com essa introdução aí que Chesterton faz no livro Ortodoxia, né, tem um capítulo, é o capítulo 4, eu acho, capítulo 3, deixa eu confirmar aqui, o capítulo 3, a ética dos contos de fadas ou a ética da Eufulândia, né, como em algumas traduções tem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre hoje essa ética dos contos de fadas, né, como a Evaniel vai ir com a gente vai conversar, minha gente, hoje é uma conversa. Se vocês também quiserem aí, não colocar fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, podem fazer aí, fiquem à vontade. A gente vai estar aqui para tentar responder a vocês. Tá pois certo? é. Então, pode falar, Eva, que eu quero primeiro assim, saudar você e pedir para você se apresente também, né? Que eu nem dei espaço para isso. Eu falei, né, antes que eu falei assim, não, vai entrevistar o senhor, né? Eu que vou fazer as perguntas, tal seria, quem sou eu diante dessa autarquia? Não, quem é você, Virgem Maria? Ai, porque, querendo ou não, minha gente, Eva é um braço forte mesmo da nossa confraria aqui em Pernambuco. Mesmo sendo do Ceará, mas ela nos dá uma força muito grande, né? E ela dá esse toque feminino na nossa confraria, porque muita coisa que a gente precisa, vamos falar sobre isso, e ela topa ali, mesmo cheia de coisa, né? Ela sempre está ali para dar um sim pra gente. Não, mas assim, vai dar certo. Eu gosto muito de participar. Eu estava até olhando o feed, né, com os IGs, assim, vendo a minha participação na confraria. E eu me surpreendi até que foi razoável mesmo, sabe? Eu falei, vale, eu tô participando tanto. Salve Maria, Dona Dina, tudo bom? Dona Dina aí é uma amiguíssima aí, ó. Mamãe homeschooler, legal. 4 filhos. Depois ela pode até ajudar aí, viu? Com alguma live em relação Muito bem, gostei. Muito Dona Dina, vamos ser amigos, viu, Dona Dina? Maravilhosa. Então, assim, o que eu estava falando mesmo? Então, sobre você, né? Sobre mim não, sobre a participação, sobre a nossa troca, participação, né?
Até minha Isso tia mesmo. tá entrando. Minha tia, minha mãe, meu noivo, um monte de gente já entrou aí. Eita, coisa boa, Tá muito a bem. família todinha. Então, assim, falando sobre o perfil, né, da Confraria Sim, Chesterton Pernambuco, tava olhando, assim, minha participação até que bastante, né, em vários temas diversos, assim, e sim, sim. algumas coisas eu até tinha esquecido. Eu até assisti minha live, porque eu nunca assisto lives que eu faço, nunca. E aí hoje Uhum. eu, por curiosidade, fui dar uma olhada e falei, nossa, bem relevante, foi interessante, foi uma troca boa, né? Mas hoje a gente vai para uma outra temática, aparentemente diversa daquela que a gente está acostumado a falar, né? Porque assim, Uhum. Chesterton para mim chega e a figura dele se apresenta para mim como sendo o testemunho de alguém que já era bom, mas que foi aperfeiçoado pela graça do catolicismo, né? Assim, Sim. aperfeiçoou e tudo mais. Não que ele já não fosse genial, já era genial. Mas só, digamos assim, requintou ainda mais, né? Por assim dizer. A minha tia falando aí, ó. Lá do É... Limoeiro do Norte. Então, Ui, chega ela o tá dizendo celular que, cá, que Deus te abençoe. Pô, ia cair do celular aqui. Ela tá não dizendo que é? Deus te abençoe. Ixi, se o senhor conhecesse ela, ixi, não ia acabar a conversa não, viu? Mas bora lá, fala pra caramba também. O povo daqui do Nordeste é sanguíneo, viu? O povo pra conversar. Mas vamos lá, né? Realmente, viu? Realmente. Então, quem é Vamos, você, Eva? não é? Não é? Então, assim, nossa senhora. Então, com relação ao tópico, né, que a gente vai dar margem aqui na nossa conversa, que é a questão dos contos de fada, é algo, assim, muito interessante que nos toca nesse momento de um modo muito forte. Primeiramente, por quê? Porque partindo de um pressuposto aqui, que talvez até saia um pouco da mesmo, né? A internet deu uma Uhum. travada por aí? Não, né? Não, tá tranquilo. A imagem ficou um pouco turva, mas tá tranquilo. Pronto. Então, assim, o que eu estava pensando em falar era justamente da nossa, assim, dos últimos anos, decaímos muito da nossa capacidade imaginativa. Isso é sintomático. Gira em torno de uma ausência de elementos simbólicos e literários. Ou seja, da construção de um imaginário. De uma construção de um imaginário robusto. Isso se respalda, isso digamos assim, fica concreto quando a gente olha a vida adulta de alguém e a pessoa se depara com uma vida sem sentido, né? É tanto que a gente se depara com muitas pessoas aí que tiveram problemas de depressão e tal, e a gente pergunta para elas o que elas têm, ela vai dizer assim, minha vida não tem sentido. Mas quando é que começa a construção do sentido da vida de alguém? Aham. Precisa ler, né? Pois é, pois é. Então, assim, como é que a gente vai criar os elementos que vão dar sentido à vida de uma pessoa? Isso começa desde a mais tenra idade. E eu acredito Sim, que a correto. ideia dos contos de fada é o primeiro elemento crucial que auxilia na construção do imaginário da pessoa, no caso da criança, né? Sim, Então, isso assim, mesmo. é muito interessante a gente pautar esse tópico através do olhar de Chesterton, justamente para a gente tentar aproximar ele de uma realidade nossa deste tempo, do Brasil, que nós vivemos. Sim, Que é uma, isso digamos mesmo. assim, a gente se depara com uma certa, por um lado, uma certa decadência da literatura, né, que se faz Sim, atualmente, contemporânea, no que diz respeito àquilo que é oferecido para as crianças, mas ao mesmo tempo existem outras famílias que estão aí resgatando essa literatura infantil e redescobrindo os contos de fada. E para essas famílias, para essas pessoas, é interessante apresentar Chesterton, e é nisso que essa live se faz interessante neste momento, né? E da gente também tirar um pouco da areia dos nossos olhos para situar os contos de fada no verdadeiro lugar, no locus, né? No sim. verdadeiro lugar. E é importante dizer que os contos de fadas não são uma fuga da realidade, pelo contrário, é um aprofundar-se de cabeça, né, na realidade, porque, como o Tiago vai dizer mesmo, os contos de fadas eles são mais reais, às vezes, do que a própria realidade ali, né, que se cria em nosso meio aqui. Então, vai dizer, ó, os contos de fadas são muito reais, né, e eles têm muita moral para nos dar, né, eles têm muitos ensinamentos, muitas lições, e a gente vai tirar deles. Né? Com certeza, né?
E os contos de fada, eles apresentam para nós aquilo que podemos chamar hoje, que é muito conhecido como a formação do imaginário da criança. Sim. E a formação do imaginário da criança passa justamente pela construção de símbolos e imagens, né? Então, assim, olha só. Eu sou professora de filosofia, né? E eu costumo, já dei aula para adultos, mas também já dei aula para crianças, e existe um fato concreto nisso. A gente não consegue propriamente falar sobre lições de moral, conceitos para crianças pequenas, né? Você tentar chegar para uma criança assim de 6 anos de idade e falar assim: meu filho, olha, existem as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E aí, você tentar fazer essa descrição é algo muito vazio, né? Você precisa primeiro oferecer elementos, não só na sua vida prática, enquanto pai, enquanto educador, enquanto religioso, porque todo adulto é convidado a exercer um papel paternal ou maternal para uma criança, não apenas no seu agir, mas naquilo que ele fala, né? E se a gente for prestar atenção no método que os pais utilizam, né, os bons pais utilizam para educar as crianças, é através de símbolos, né, de histórias, de narrativas, que a gente pode colocar dentro do conjunto, né? Esses elementos compõem o conjunto daquilo que nós chamamos, que Chesterton evoca como sendo contos de fadas, né? Podemos até fazer uma comparação com uma coisa bem prática, por exemplo. Quando uma criança pergunta, né, mãe, como é que nasce uma criança? Como é que uma criança vem? Como é que uma mulher tem uma criança dentro dela? E quando a mãe diz assim, não, olha, é o amor que eu e seu pai tem, a gente se ama tanto que a gente tem uma sementinha e essa sementinha é colocada na barriguinha de mamãe. E essa sementinha vai gerar a pessoa. Então, veja, você trabalhou a imagem de uma semente, a criança sabe que uma semente, ela cresce, ela se desenvolve, né? Ela faz uma árvore, mas na verdade não vai nascer uma árvore dali, vai nascer, no caso, uma pessoa, uma criança. E a criança absorve isso, né? Tanto é que eu vejo muitos crianças dizendo assim, a sementinha que cresceu, né? E a gente vê, né, um exemplo prático assim, que eu já vi, até tem um casal amigo meu que tem uma página também, eu escolhi, eu já presenciei, né? Ele assim, me falando sobre essa sementinha, e é bem interessante como as crianças, elas apreendem uma imagem, né, um símbolo, elas pegam muito fácil. Verdade, é interessante, né? A formação das imagens, né? Isso. Então, assim, a criança, ela é capaz de olhar para a realidade e conseguir, através das histórias, construir ideias, né? E essas ideias, aos poucos, vão fazendo sentido a ponto de que ela chega em determinado momento, na idade da razão, e ela própria, sem que ninguém tenha dado uma aula sobre aquele tema, ela consegue tirar princípios. Então, assim, os contos de fada vão servir justamente para tirar princípios. E o Chesterton vai abordar isso, né? Propriamente no capítulo, num capítulo do livro Ortodoxia, que é justamente esse que o senhor citou, né? Que está no capítulo 4, A Ética da Elfolândia, pelo menos na minha tradução. Porque nas duas traduções o número de capítulos é diferente. Interessante também. Nossa! Você é um capítulo a mais, no meu é um capítulo a menos. Porque, se eu não me engano, é a introdução que já conta como um capítulo, parece na sua. A minha não conta como tradução. Isso. E Eva, eu queria trazer aqui também uma pessoa bem interessante que citou o Chesterton em um livro, que eu acho que vai caber muito isso, que a gente falou da importância dos contos de fadas, a importância também das lendas, do folclore, né? E uma pessoa que fala muito sobre é Gilberto Freire. Tem um livro, esse livro aqui, Assombrações do Recife Velho, olha que de Gilberto Freire. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, que essas histórias, né, essas lendas, tudo, fazem parte também, são história de verdade, assim, você teve que... Ele vai citar Chesterton, ele diz assim, olha, uma história criada, uma lenda, ela é criada por muitas pessoas. Então ela deve ser levada mais a sério do que um livro de história que foi feito por um homem. Porque a maioria ali falando, no caso assim, muitas pessoas falando de uma lenda é mais verdadeiro do que um próprio livro de história. Então ele vai dizer o seguinte, porque no Recife havia uma rua chamada de Encanta Moça. E essa rua, ela era mal assombrada e tal. E quando foram vender, né, o pessoal que morava ali naquela rua não queria que se chamasse Encanta Moça, queriam mudar o nome para Tobias Barreto, o nome da rua Tobias Barreto. Quem é do Recife conhece. E aí o que é que acontece? Essa rua, ela chamaram até o Instituto de História dali, né,
do Recife para poder ir lá. Eles chamam até de os progressistas do Instituto, foram lá, dar uma olhadinha e disseram assim, que era tudo lenda, não tinha nada a ver, era história da carochinha. Aí ele diz, esse argumento é para quem nunca leu uma página de Chesterton, quando ele diz que a história escrita por várias pessoas, ela deve ser levada mais em conta do que a história escrita por uma pessoa só. Então, só para situar, né, a importância também que Gilberto Freire, veja como o Thiago iniciou aqui, Gilberto Freire, para escrever também e levar a cabo e a sério as lendas que são passadas, porque isso constitui também a história de um povo, né? A história de um local. Isso, verdade. Inclusive, o senhor comentando sobre isso, eu parei justamente na citação que Chesterton comenta, parafraseia, aliás, fala sobre isso, né? Ele diz assim, é muito fácil entender porque uma lenda é tratada, e deve ser tratada, com mais respeito do que um livro de história. A lenda é geralmente feita pela maioria das pessoas da aldeia, que são sãs. O livro é geralmente escrito por um homem da aldeia que é louco. Né? Olha aí, isso mesmo. Perfeito. Pronto, é justamente essa tradução que Gilberto Freire pega. Tá vendo, minha gente? Gilberto Freire leu ortodoxia. Vocês têm noção disso? Não é? Interessante. É muito bom mesmo. Né? Interessante, né? E, Eva, e a gente quer falar também, por exemplo, tem alguns termos, eu acho que você poderia falar um pouco disso, que a gente não gosta muito de usar, que é o termo, ele fala assim, que ele vai citar alguns termos que ele gosta muito quando se refere a conto, que é quando eles utilizam o nome feitiço, encanto, magia, porque ele vai dizer assim, ele não gosta de chamar de leis da natureza. Por exemplo, o fato de uma maçã cair de um fruto, de uma árvore, ele não gosta de chamar isso de leis da natureza, ele chama isso da magia da árvore de ter dado um fruto. E a maçã poderia ter voado para um lugar, voado para o outro, mas não, ela cai. Então, o Thiago diz que não é possível explicar uma causalidade. Não é possível explicar, por exemplo, a maçã, explicar o momento que a maçã cai dali e cai no chão. Né? Assim, são coisas que os cientistas querem dizer que são coisas assim, uma lei. Tem que acontecer aquilo, e ele vai dizer que não, poderia não acontecer. Então, ele chama isso da magia, do feitiço que a natureza tem, né? Do encanto. Como é que a gente poderia traduzir para o pessoal assim, essas palavras? Né? Principalmente a magia. É interessante, né, que o Chesterton, ele faz alguma comparação, assim, que aparentemente, mais uma vez, parece ser contraditória. Que é pegar a linguagem científica, né, por exemplo, quando a gente vai ler tratados de filosofia, tratados de física, tratados de ciência em geral, é comum a gente ver nesses tratados os termos necessidade, lei, ordem, tendência, né? Sim, então, assim, esses termos, eles falam de regras, né? Falam, sim, digamos assim, de pontos que quando a gente está lendo a ciência, a gente nem questiona. Nós olhamos assim e compreendemos isso de uma maneira muito fixa, né? Muito estabelecida, muito usual, né? Não existe nenhum mistério por trás disso. Mas sim, ele vai dizer assim, posteriormente, mas esses títulos, né? Todos esses termos são usados no livro de ciência, mas realmente eles não são intelectuais, segundo ele, né? Por quê? Porque eles pressupõem uma síntese interna, uma síntese interior, algo misterioso que acontece no interior desses fenômenos, mas que os olhos humanos não conseguem acompanhar. Né? Então, por exemplo, quando a maçã cai na cabeça do sujeito, né? Ele teve um clique, né? Ele teve um insight para descobrir a gravidade. Mas a gente pode perguntar para uma criança, aliás, a gente pode ver uma criança, a criança é capaz até de gerar essa pergunta. Por quê? Porque ela tem esse olhar. E a criança fala assim, mas por que as coisas caem? E é justamente isso que toda criança pequena faz quando ela consegue fechar as mãos. A partir, assim, mais ou menos dos 6 meses, né? Sim. Ela fecha a mãozinha, consegue ter força para segurar determinados objetos e ela solta. E é interessante que quando ela solta, ela pega o mesmo objeto, solta novamente e ela se encanta por essa repetição. E depois ela pega um outro objeto e faz o mesmo. E com isso a gente chama essa fase da criança de a idade entre aspas, do cálculo. Eu ia dizer a idade da razão, mas é melhor falar do cálculo, porque isso pode se confundir com uma outra perspectiva de razão. Mas essa idade é a idade do cálculo. Ela está vivendo o mundo, mas calculando as coisas.
ela está Sim, exercendo sim. aquele olhar científico. E, ao Correto. mesmo tempo, se encantando com a possibilidade de algo cair, fazer determinado barulho, ou de fazer um outro zunido, e por aí vai, né? Mas essa criança, como a gente tinha comentado, né? Essa criança, ela tem a possibilidade de ver algo sobrenatural nisso, algo quase que mágico, né? Ela olha para essas coisas e contempla algo mágico. Basta que a gente contemple a criança para que a gente tente se colocar no olhar da criança, né? Tentar se, digamos assim, fazer uma troca no sentido de tentar supor como a criança vê essa realidade. Porque a Sim, criança tem correto. uma espécie de encantamento, né? De um olhar encantado sobre as coisas. Então, tudo para ela é considerado, por assim dizer, fantástico, mágico. Tanto é que, por exemplo, eu até tinha falado a você, por exemplo, a questão, né, que Chesterton fala assim, veja, uma criança mesmo pequeniníssima, ela se encanta com o simples fato de abrir uma porta, por exemplo. Ou abrir uma porta, para ela, é algo extraordinário. Para um adolescente, só o fato de abrir a porta não é assim, não tem esse encanto. Ele tem que saber que quando abrir a porta, vai sair dali algo assim, sei lá, vai sair um pirata dali, né? Vai sair um caçador. Então, a criança precisa de algo a mais, de um elemento, o adolescente ali, né? A criança, adolescente, precisa de um elemento a mais para se encantar. E a criança não, a criança se encanta com um simples fato, né? E é interessante o senhor ter comentado essa coisa do encanto, né? Porque, assim, olha, a gente vem já fazendo uma conotação assim com o nosso tempo, né? As crianças estão sendo tão hiperestimuladas hoje em dia com questões relacionadas a imagens, digamos assim, com telas em geral, filmes, né? Coisas que hiperestimulam jogos, videogame, etc., que elas não conseguem mais ter essa visão, esse olhar, né? Elas, cada vez mais precocemente, estão perdendo essa capacidade de se encantar. E aí, hoje em dia, a gente vê crianças muito pequenas que perderam esse senso do maravilhoso e quando a gente apresenta alguma coisa para elas, elas até renegam e falam assim, nossa, mas que chato isso, que tedioso, isso é muito chato, né? Então, é justamente porque essa criança é tão hiperestimulada que ela perdeu a inocência do olhar dela, né? Então, assim, essa coisa que o Chesterton evoca, no sentido desse olhar para o fantástico, para o mágico, é justamente esse espírito inocente de descoberta da realidade, né? Que faz com que ela olhe com um olhar de maravilhamento em relação às coisas. Né? Correto. Você falou muito sobre a imagem, sobre a questão. Imagem tem outra palavra agora que eu não lembro, mas sobre essa dupla função ali, né, que a criança precisa ter, da imaginação, tudo isso. E a gente também lembra dos sons, né? Por exemplo, tem também um chamado método fônico, né? Que a criança, ela pelo ouvir, né, ela ouvindo o barulho do exterior, né, ela consegue também ali ir educando também o seu ouvido, e educando também, né, para tudo que está ao redor, para que ela seja sensível também àquilo que está ali. Então, por exemplo, tem um casal aqui do Aprendendo a Ensinar em Casa também, que eles utilizam muito o método fônico. Então, uma das primeiras coisas para a criança até aprender a ler é a criança escutar o barulho. O barulho que eu digo assim, né, os ruídos que acontecem, né, para a criança sentir e dar nome. O que é isso? Né? O barulho diz aqui é de quê? Esse som é de que coisa, né? Então, a criança ela tem os sentidos muito aguçados, né? E trabalhando essa imaginação faz com que ela possa se desenvolver muito melhor. Né? Exatamente, é impressionante. E assim, a gente precisa, né, redescobrir esses métodos de ensino que contribuem, porque na verdade eles são, digamos assim, correlatos à natureza da criança, né? Sim, correto. Esses métodos de ensino são métodos de ensino que a gente pode dizer assim, que são correlatos à própria natureza da criança. Sim, então, quando a gente oferece isso para elas, seja através do método fônico, e no caso aqui que a gente especificamente está falando dos contos de fada, a gente proporciona para essa criança uma riqueza interior que perdurará ao longo da vida, né? Do contrário do que se oferece hoje. Então é bem impressionante a gente estar comentando isso mesmo. Então, assim, o senhor falou agorinha da magia, né? Pediu para eu falar um pouco sobre isso. Mas, assim, uma das coisas que eu estudei muito na época da faculdade
lá na época da minha graduação, era os estudos relacionados à filologia, né? Porque, assim, a filosofia, ela se ocupa da origem das coisas, né? Através da síntese das coisas. E desses instrumentos, digamos assim, que eu posso falar, dessas ferramentas, é a filologia. E o que é a filologia? É o estudo da linguagem, o estudo das línguas, né? Então, assim, a gente pega a palavra e tenta buscar, na origem da palavra, a raiz mais antiga, como se quisesse investigar naquela palavra o seu sentido originário, né? E é interessante a gente, por exemplo, perceber quando a gente pega a língua hebraica, ou o aramaico, ou o grego, ou o latim, e a gente consegue obter aquelas ideias muito puras em relação aos termos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala cosmos, a gente entende a ordem, né? Só que hoje em dia nós temos outras figuras no nosso imaginário, e eu estou dando um exemplo aqui muito superficial, né? Mas quando a gente fala de cosmos, não remete de imediato à ordem. A gente pensa no relógio cosmos, a gente pensa no céu, mas demora para chegar na ideia de ordem, né? Sim. Então, assim, justamente no sentido de quê? De que a palavra, ao longo do tempo, ela vai perdendo a conotação originária para se mesclar com outras coisas. E isso por mais que se queira dizer que a língua é sempre viva, mas o problema é que quando se permite modificar demais a linguagem, de um modo até ideológico, a gente vai perdendo o sentido da expressão, o sentido da palavra e o próprio logos. Porque se a gente for parar para pensar, a palavra digamos assim, a materialização da razão. Então, se a gente deforma a palavra, a gente está deformando a razão. E por isso que a gente hoje sofre de um processo de emburrecimento programado. Justamente porque a linguagem, ela está sendo afetada a todo instante para ocasionar isso propositalmente. Não é inocente. Essa coisa toda de transformação da linguagem não é algo inocente. Mas, voltando à questão da magia, da mágica, né? A gente pode pegar assim, a etimologia tanto de magia como de mágica, que elas são muito similares, né? E daí a gente vai pegar no latim, por exemplo, magia é magia mesmo, né? Mas em grego é magic. E magic, em grego, ela tem, digamos assim, é como se fosse a mistura de duas palavras, né? Que é mageia e techne, que seria o magic, né? E o magic, ele é, digamos assim, a arte de produzir efeitos inverossímeis, né? E o que é o inverossímil? É aquilo que a gente, digamos assim, no olhar do adulto, é aquilo que é pouco provável, certo? De acontecer da perspectiva da pura lógica. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos supor, se eu jogo essa caneta para o alto, desconhecendo as leis da gravidade, era natural que essa caneta ficasse voando ad eternum, né não? Sim, é correto. Sim. Mas, como existe a gravidade, obviamente, vai contrariar, porque existe uma lei. Mas essa lei, ao mesmo tempo, não, assim, aos nossos olhos, do senso comum. É claro que a ciência se ocupa de fazer os cálculos, aqueles cálculos, né, que a gente não aprende como funciona de verdade, que são mágicos também. Mas esses cálculos, e assim, mas ao mesmo tempo é muito, se a gente for parar para pensar e concentrar, mas a gente não tem resposta, assim, por que as coisas caem, né? E aí, porque, na verdade, assim, a gente tenta dar nome a alguns fenômenos que acontecem, mas a gente talvez não consiga, assim, alguns fenômenos não consegue, talvez, apreendê-los totalmente, né? Porque é isso, talvez, que o Thiago quer dizer quando ele quer usar o nome magia, porque não é que ele, talvez, queira negar que haja uma certa lei, mas que a gente não consegue entender essa lei na sua totalidade. Isso, de fato, de fato. Então, assim, só para fazer um parêntese aqui, nada a ver, né? A Paloma, atrás, ela falou assim, eu gostei do seu caneco. E como o senhor estava falando aí no início, eu achei engraçado, porque o meu caneco, ele é um pouquinho bizarro, mas aqui tem um gato de botas, ó. Olha aí, tá vendo? Realmente. É o gato de botas. Ele é meio bizarrinho, assim, mas é o gato de botas da Alice,
né? Apesar também de que o pessoal comenta que Alice tem uma história meio, né, macabrazinha, que se fala. Sim, e aqui tá aqui a Alice, ó. Olha aí. E essa versão aqui é até ilustrada também, não sei se conhecem, bem interessante. E Chesterton fala sobre, também, ele fala sobre Alice, né, no País das Maravilhas, não sei se você lembra, mas ele cita também em alguns escritos sobre Alice, a questão de ficar pequena para poder ver as coisas maiores, né, mas a gente pode chegar lá depois. A gente chega lá depois, foi só para não perder o ponto da Paloma, que eu já estava esquecendo e ela tá aí falando. É muito lindo, eu amei, gosto da minha caneca. Então, a questão da magia é justamente isso, né? Perceber, assim, de um modo muito puro, né? Ninguém está falando aqui de outras magias, não. Mas tentar perceber o sentido mais puro da magia, e é justamente o sentido que Chesterton quer resgatar quando ele fala de magia, de mágico, é justamente aquelas coisas inverossímeis. Mas, um ponto. A verdade é que se a gente limpar os nossos olhos, inverossímil acontece a todo momento, porque tudo é milagre, né? E o Ricardo até comentou aí algo bem interessante. Ele fala assim, estamos acostumados demais com a mágica da graça. Ah, sim, perfeito. Né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, a gente vive só de graça. Tudo é graça na nossa vida. E como a gente está acostumado demais, a gente perde a sensibilidade da graça. Isso. Né? Então, perdendo a sensibilidade da graça, justamente como um adolescente que é incapaz de perceber os mecanismos, entre aspas, inverossímeis do funcionamento do mundo, ele acha tudo um tédio. Mas se a gente, enquanto adulto, resgatar e fazer esse, digamos assim, esse retorno que o Chesterton faz ao narrar esse fato, né, que você leu há pouco tempo, que vale a pena recrutar aqui para a gente comentar, que ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Foi o do início, né? Quando ele vai começar a falar sobre... Vem aqui. Cadê? A minha primeira... Não, essa aqui, ó, que eu pensei. Minha primeira e última filosofia, aquela que eu acredito com certeza ininterrupta, aprendia no berçário. Né? Isso. E aí ele está falando justamente das histórias que ele ouvia, os contos de fada que ele ouvia. E é justamente isso que ele nunca rompeu. Né? É justamente isso que permanece. Por quê? Porque muito provavelmente o trabalho que foi feito, né, de contação de histórias, que é um termo que a gente fala hoje, né, comumente em relação à questão de contar histórias para as crianças, no caso dele me parece que foi algo bem feito, né? E que serviu para, digamos assim, construir todo o mundo interior dele, não só do ponto de vista intelectual, também na questão da própria fantasia, mas também de algo que permaneceu. E que esse permanecer que eu falo em Chesterton, para mim, tem uma conotação, uma perspectiva digamos assim, de uma característica dele, pessoal, que é muito marcante para mim, Evaniele, que é a questão da inocência, sabe? Eu vejo com muita beleza em Chesterton essa presença da inocência, que é justamente um elemento capaz de recrutar, de resgatar todo esse cabedal de construção da realidade, que ao mesmo tempo que está ali, digamos, guardado, mas ele não coloca no fundo da gaveta, ele coloca sempre no primeiro plano para conectar com a realidade, né? Correto, então, assim, nós, em geral, a grosso modo, nós pegamos a fantasia e esquecemos. Por quê? Porque a gente não tem essa construção do imaginário bem feita, né? No geral, fala a grosso modo. Mas o Chesterton não, por ter tido essa base feita de uma maneira tão excelente, isso contribui para que a fantasia esteja sempre conectada, fantasia mágica, o encanto, né? Esteja sempre conectada com a realidade a ponto de ele encontrar na realidade os elementos da fantasia, e não o contrário. Isso, não é isso? Mesmo. Isso mesmo. E é muito interessante que a gente vai ver, dentro dessas várias histórias, né, ele vai trazer muito para perto da gente. É como se os contos de fadas se materializassem aqui para a nossa realidade e a gente conseguisse ver elementos que a gente diz, meu Deus, como é que eu nunca consegui enxergar isso? Né? Quando você falava da magia, né? Tudo isso, a gente não está levando, pessoal, pro lado aqui esotérico, lado, né? Não é isso, não. Mas é o que Eva falou, né? É essa mágica no sentido
de milagres que acontecem que a gente não consegue entender na sua totalidade. E aí, Eva, eu queria entrar em algumas histórias para que a gente pudesse ver e depois chegar aonde a gente, assim, a moral de tudo isso, né? Até a moral também dessa live, tudo que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria trazer algumas histórias para a gente. Por exemplo, eu vou trazer a história e essas histórias que eu vou trazer é o que o próprio Chesterton traz, e a moral que elas trazem também, aí a gente vai comentando um pouquinho, tá certo? Ele vai falar sobre a história de João e o pé de feijão. Acho que todo mundo já ouviu, né, essa história, né? João que vai lá, sobe o pé de feijão, né, e chega lá em outra cidade. E tem desenho animado, né, também. Tem muita coisa. E ele consegue derrotar o gigante, né? Então, o Chesterton vai tirar uma lição dessa história falando o seguinte, que os gigantes devem morrer porque são gigantescos. Ele vai chamar de um motim contra o orgulho. Esse homem gigante seria um homem orgulhoso. Né? E veja só, como ele traz bem para perto da gente uma história simples. Claro, a gente vai ver que toda história, sempre no final vai ter assim, moral. E vai estar lá escrito direitinho, né? E sempre quando alguém conta história para a gente, ela diz logo a moral. Mas o que a gente quer trazer aqui é reforçar, tá certo? Como eu posso dizer, a importância desses contos de fadas na construção da pessoa, né? Também na construção do imaginário da pessoa. Então, Eva, veja, João e o pé de feijão. Então, João derrota o gigante, porque o gigante é orgulhoso. Né? E Chesterton tem uma questão muito, muito singular, que é o fazer-se pequeno. Né? Eu lembro muito também de São Francisco, fazer-se menor. E é interessante, né? Vamos analisar essa história de João Pé de Feijão. Né? Inclusive, você falando aí da história, eu me lembro bem. O João pegou um feijãozinho pequenininho, plantou na terra. Isso. Aquele feijãozinho brotou, subiu, ao ponto de encostar em algum lugar estranho e ficou preso. Até que um dia João pega e puxa aquele barbante, digamos assim, aquele tronquinho, aquele brotinho que ficou grande, e puxa e vê que é firme e começa a escalar. É interessante que a gente percebe assim, João pequeno, né? Acho que todo mundo viu esse desenho. João pequeno subindo. E assim, essa coisa do subir, em termos simbólicos, toda vez que a gente vê alguma coisa, seja filme, seja desenho animado ou narrativa, qualquer coisa que se relacione a subir numa escada, se relaciona a algum ascese. Sempre é ascese. Sempre. Até na história bíblica, né? Quando você sobe a montanha, porque você está indo em encontro de Deus. Mas tem que ver a motivação, né, da subida também. Sim, correto, porque, por exemplo, no caso de Babel, a subida era orgulho. Sim, ali era orgulho também, era soberba. Então, assim, a gente tem que pegar também a questão do símbolo e colocar no contexto. No contexto. Por exemplo, o povo, Moisés que sobe, né, ao monte para falar e lá recebe as tábuas da lei. Então, sempre Jesus, né, que sobe também lá no monte, tem um encontro com Moisés e Elias, né, e acontece ali a transfiguração. Então, só para situar. Ele vai no monte rezar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai para o monte rezar. E fica com o pai lá. Então, o que acontece? João pequenininho sobe e aquilo ali é um ascese. Chegando lá, entre aspas, a gente pode dizer que tem um paradoxo, porque no céu tem um gigante. Só que nesse céu que tem um gigante, esse gigante está deitado, gordo, né? De calça aberta, porque é tão gordo, é letárgico. E assim, passando a ideia de todos os vícios, né? Da soberba, da preguiça, da gula, dos vícios capitais. Sim. E a criança, quando ela se depara com essa narrativa, ela se coloca no lugar de João, porque ela é criança também, ela se identifica, ela quer subir porque ela é curiosa e ela está atrás da aventura. E aí, atrás da aventura, ela se depara com um monstro, né? Porque aquilo ali é horrendo, aquilo ali é bizarro, né? E daí ele pensa, ou eu luto contra ele e ganho, ou eu vou me dar mal. E daí ele começa entre aspas, utilizando a expertise, a inocência e as capacidades de faculdade, né? Para tentar vencer esse gigante, né? E é interessante que, de certo modo, esse arquétipo do gigante, se a gente for tentar transpassar para a história da Bíblia, nós temos Davi e Golias, né? Que, digamos assim, é um arquétipo. Que não sei a história do sujeito que escreveu João Pé de Feijão, não sei se de repente no fundo existia esse arquétipo no horizonte dele para escrever essa obra, mas me parece muito similar os elementos presentes, né?
Davi, o filho virtuoso que se depara com aquele sujeito gigante, soberbo, né, que saía todos os dias para poder, digamos assim, zombar de todos aqueles e dizer que ele não tinha nenhum inimigo que era a altura dele. Então Sim, ele sim. vai e se depara com Davi, que pega uma pedrinha muito pequena, faz lá e joga e pá, e derruba ele, né? Sim, sim. Então é muito interessante perceber esse arquétipo e como isso, de modo muito simples, sem nenhuma aula de, digamos assim, de ascética para crianças, né? Sim, sim. Isso Aham. você pode contar para uma criança que fez assim introdução alimentar e está experimentando a primeira vez o feijão. Você pega assim, ó, neném, isso aqui é o feijão. Tu sabia que existia um Aham. menino chamado João? E um dia esse menino, né? Então, assim, Isso mesmo, isso mesmo. é muito curioso, né? Muito curioso. Sim, E aí sim. a criança, depois, né, quando você pega um livro bem ilustrado, bem bonito, aquela criança vai se atrair para aquele livro, vai pegar novamente, ela vai começar a memorizar. A ponto Uhum. da criança que não sabe ler começar a falar a história sem saber ler, com as mesmas É. palavras. Por quê? Porque ela E, memorizou. e ela teve ensinamento e ensina aos coleguinhas. Quantas vezes a gente não vê? Então, não faz isso não, porque se tu fizer isto, não sei se você já viu, mas a criança ensinando a outra, dizendo, não faz isso não, porque fulano fez e deu errado, né? Então ela vai e diz a história, porque aquele personagem também fez aquilo e se deu mal, né? Ou Deu ruim. ou ele tinha um vício, e aí esse vício ela também não pode ter, e ela vai dizer aos outros que não tem, porque senão vai se dar mal, né? Vai dar ruim. Verdade, verdade, verdade. Então, assim, essa história do João e o pé de feijão é muito simples, né? É Sim, rapidamente, é sim, tanto que a gente contou aqui, talvez em 2, 3 minutos. Mas é uma correto. história que, tipo assim, é tão marcante, todo mundo sabe a narrativa, que você pode, digamos assim, sem ter o livro na mão, contar ela várias vezes para a criança, que a criança vai adorar, né? Isso mesmo. Desde que ela esteja dentro de uma circunstância favorável para a escuta das histórias, né? Tendo em Sim, sim. vista o que nós temos hoje que não colabora, né? No que diz respeito a hiperestímulos, né? Mas é bem interessante. Aí eu pergunto, Frei, você queria falar de outra história, de outro conto em Sim. específico, já que a gente Eu tem tenho aqui, tempo? tenho umas 4. E aí? Pode ser? Pode, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente pode falar bem rapidinho também, não tem problema não. Mas assim, é porque é legal escutar isso, né? Porque quando a gente escuta a história, né, a gente vai melhorando, assim, vai entendendo, né, vai tendo uma capacidade de compreensão melhor. A outra que eu quero trazer aqui, por exemplo, é de Cinderela, né? Cinderela, que tem ali, ela fica órfã, né? A madrasta prende ela no sótão, lá com as irmãs também não gostam dela, e aí tem toda aquela história, né, que ela fica chorando, vai ter um baile, ela quer muito ir, porque nesse baile o príncipe vai escolher a sua esposa, né? Ela queria muito ir também para esse baile e não vai. Só que ela fica, aí diz a história que ela estava rezando, né? Começou a chorar e rezando ali, ou nas suas orações, né? E aí aparece a fada madrinha, sua fada madrinha, dizendo que vai dar um vestido a ela, né? E esse vestido, ela vai lá e transforma alguns amigos lá da floresta em alguns personagens. Por exemplo, eu acho que eu não vou saber dizer o direitinho em que personagem cada um se transforma, mas, por exemplo, a abóbora se transforma na carruagem, né? Os ratos parece que se transformam naqueles que estão guiando a carruagem. Cocheiros. Cocheiros, obrigado essa palavra. E aí, pronto, então acontece isso nessa história da Cinderela e tudo, e ela vai. Aí Jonathan vai dizer o seguinte, ele diz, olha, Cinderela, ela poderia muito bem perguntar assim, mas por quê? Uma abóbora, ela vai virar uma carruagem. Só que se ela perguntasse isso, a fada madrinha poderia perguntar assim a ela, e por que você vai ao baile? Né? E por que você ganhou um vestido? Então, assim, ele já vai dizer assim que você não pode questionar uma coisa, cavalo dado não olha os dentes, ele diz isso. Cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, ele vai contar a história, então Cinderela vai para essa festa e ela tem uma coisa ali. Ela tem uma ordem, ela tem que voltar antes da meia-noite, né? Antes que o sino bata, né? Porque ali o feitiço vai ser desfeito. Então Isso. ela vai e tudo, e ela sai correndo de lá da festa, né? Ela sai atrasada já e perde lá o sapatinho. Então vai para casa. Quando chega lá, então, depois de muito tempo, vão procurar saber quem é o sapato, o príncipe vai e tenta calçar nas duas irmãs dela, né? Não consegue, e ele vai testar o sapatinho nela, e daí já dá certo ali, o sapatinho cabe e tudo, e eles se casam.
são felizes para sempre. Então, essa daí. Então, o Chesterton vai dizer que a moral de toda a história é que ele vai falar sobre uma questão de... Ele usa um termo que é usado também no Magnífica. Exalta os humildes, né? Ele não usa o termo Deus, claro, mas assim, mas seria isso, né? Deus que exalta os humildes, os humilhados serão exaltados. Né? Então, a gente pode ver na história da Cinderela um aspecto que a gente vai tratar mais à frente, que é sobre como eu posso dizer assim, uma ordem que é dada. Né? Você pode ir, mas tem uma condição, as condições que são dadas a cada milagre, né? Verdade, muito interessante, né? Então, assim, tem um efeito interessante também nos contos de fada, né? Que é justamente o fato da gente se deparar com a história e depois, com a vida adulta, a gente vai fazendo conexões e fazendo essas memórias do passado, da época que a gente ouvia. Mas já adulto, quando a gente descobre a intenção dos autores em relação a certas histórias, né? Parece que volta de novo uma certa capacidade digamos assim, de fantasia em relação a isso, né? É como se resgatasse esse movimento de volta, de retorno. Que sempre traz algo que o Chesterton aparenta no texto, que é justamente uma saudade, né? Que eu acho assim, que eu percebo em Chesterton que seria a saudade de digamos assim, desse paraíso, né? Desse paraíso que não é propriamente um paraíso espiritual, mas é um paraíso no qual ele se sentia acolhido e que tudo era, digamos assim, tudo tinha solução. Porque no final das contas, os contos de fada, eles sempre têm problemáticas, sempre tem conotações dramáticas, né? Então, assim, os elementos de um conto de fada é justamente o estabelecimento de uma determinada ordem, depois uma problemática que se apresenta e a resolução, digamos assim, fantástica daquele problema. E suas consequências, né? Porque você lida no ápice da história com um dilema. E esse dilema é sempre um dilema moral. Sempre. E esse dilema moral convida a criança a se conectar com aquele enredo. E são sempre questões que são acessíveis a ela, na faixa etária, claro, né? Porque, por exemplo, os problemas e os dramas de uma criança pequena é a questão relacionada a dormir, a obediência, a higiene. Então, sempre tem, por exemplo, se a gente lembra lá daqueles desenhos, né? Eu ia até falar do Castelo Rá-Tim-Bum, porque foi a que me lembrou, né? Mas Castelo Rá-Tim-Bum tem uma coisa aí de bruxo, né, e tal também. Tem, pior que tem mesmo. Mas aí eu não sei se era Castelo, acho que era, que tinha um ratinho que ia tomar banho, né? Era isso mesmo. Era o Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, o drama da criança, né, é a questão do banho. O programa era mais ou menos 5 horas da tarde, tipo, depois, vamos lá, a criança tomar banho, a criança poderia dizer, não quero. Mas lembra do ratinho que foi tomar banho e dizer que o banho era muito bom, né? Então, como é que você como é que você gosta desse desenho? Vê o ratinho tomando banho e não quer tomar banho, né? Então, eu tô falando isso porque é justamente... os contos de fada, eles têm propostas dramáticas em conformidade com a faixa etária que eles são apresentados, né? Sim, aí, por exemplo, no caso da Cinderela, já é algo assim meio pré-adolescente já, né? Apesar de que é uma história que é contada para as menores também, para criancinhas bem pequenas. Mas aquilo ali já vai, digamos assim, ficando ali no fundo da alma dela aquela imagem, né? E também depende muito do modo como o pai interpreta a realidade daquela história que é contada, né? Se o pai sempre leva para conotação negativa, é claro que o imaginário da criança vai ser conectado de elementos negativos. Agora, se o pai, o contador de histórias, estabelece e mostra o lado maravilhoso, o lado fantástico, o lado moral, então é possível retirar as consequências boas daqueles textos, né? Então é bem interessante. Agora uma pergunta, Frei, uma pergunta particular. Eu queria saber do senhor se existe alguma história que tenha te marcado a infância. Especificamente. Assim, de contos de fada. Eu acho que, assim, não, pra mim mesmo, a história dos Três Porquinhos é muito legal. É muito legal a história dos Três Porquinhos. Mas não só isso, sabe? Não só os Três Porquinhos. Então, são duas histórias. A dos Três Porquinhos, porque eu acho que
que assim, a questão do não ser preguiçoso. Sempre era contada essa história para a pessoa não ser preguiçosa, ser previdente. Né? Às vezes, olha, você, quando for fazer uma coisa, pense direitinho. Né? Não queira fazer o caminho mais rápido. Queira fazer aquilo que dure. Né? E eu acho que a história dos três porquinhos está muito nisso. Né? E é quando o lobo mau chega lá na casa de tijolos, que deu mais trabalho para construir, mas ele não consegue derrubar. Né? Então, Verdade. eu acho muito, muito bom. E a história também, são várias, mas tem também a da Chapeuzinho Vermelho, né? Que é muito legal também. A gente vai ver, não pegue atalho, vá pelo caminho, né? E a Chapeuzinho vai lá e desobedece. Sempre a história era contada pela desobediência, tanto é que diziam assim, se você desobedecer, cuidado, que o lobo mau vai estar lá. E a pessoa que conta ainda às vezes recruta, né? Olha o lobo mau, olha o lobo mau, o velho do saco. Verdade. Reangelim tá colocando aqui, ó, do Patinho Feio, João e Maria. Né, ó, Palão botou aqui, lá, assim, botou a música lá do Castelo Rá-Tim-Bum, do Ratinho. Veja só, Eva, já são 9, a gente vai ter que ir para o finalzinho já ali, né? A gente falou muita coisa boa mesmo, foi muito bom, mas vamos dar um pulinho aí, para a gente poder chegar ao arremate final. Só quero lembrar que a gente fala de outras histórias também, a gente vai poder trazer aqui. Mas, ele por exemplo, fala... Sim, pode falar, por favor. Sim, ele fala da Bela e a Fera, né? Da Bela Adormecida. Ele vai falar, mas eu quero citar um especial, que é a história também da Adão e Eva. Veja, ele vai citar que um homem e uma mulher são postos em um jardim ali, né, sob a condição de que não comam um determinado fruto. E eles vão lá e comem esse fruto e perdem o prazer de comer de todos os outros frutos daquele jardim e são expulsos dali. Por que eu quero trazer essa história da Adão e Eva também, que a gente cita como se fosse também um conto de fadas ali junto a isso? Porque a gente quer trazer a ideia central dos contos de fadas, a espinha dorsal de todo folclore, de toda lenda, né, que é essa. Toda a felicidade, ela pende, né, de uma pequena proibição. A felicidade e a paz só podem existir mesmo dadas determinadas condições. Então, você pode ir, mas tem que ir. A gente chama aqui, como o Tiago também chama, de a virtude do si. A virtude do si. Você vai, mas se der tal hora, você não vai poder mais... Que são as regras do jogo, de como o mundo funciona. Como o mundo funciona. E o pessoal, o Tiago faz uma crítica de que as pessoas querem criar um conto de fadas sem leis, dizendo assim, o mundo das fadas é um mundo sem leis, onde ficam só brincando, né, rindo, gargalhando. Vai dizer, não, tem um preço a ser pago também. Você tem uma lei a ser cumprida. Então, se você descumprir aquela lei, você vai ter uma pena daquilo. Né? Então, o mundo das fadas, ele vai dizer que não só há leis, mas eles levam a raiz das leis. Verdade. Então, assim, como o título da live, né? E aí acho que a gente se encaminha para um ápice, né? Porque uma longa introdução se converte numa pequena conclusão. A verdade é essa. Sim, isso mesmo. Mas, assim, no caso, como você fala, né? Existem... Todos os contos de fada têm condicionantes. As condicionantes de quê? De que em dado momento se tem que escolher um caminho após a apresentação daquele drama. E é apresentado para o personagem, para a pessoa que está lendo também a história, tanto as consequências de uma escolha como da outra. Né? E daí o que acontece? Os contos de fada, entre aspas, os escritores que fazem, eles podem dar no seu enredo tanto a opção pelo lado ruim e as consequências ruins para mostrar o que acontece quando as coisas ruins são escolhidas. Sim. Que isso é possível e também é didático, né? E por outro lado, mostrar quando o personagem opta pelo lado bom. Porque também esse lado ensina, os dois lados ensinam. E isso não quer dizer que quando a gente fala do lado ruim escolhido, é porque a gente quer fomentar, se quer incentivar que o mal seja escolhido. Né? Pelo menos no sentido originário dos contos de fadas originários considerados por Chesterton. Né? Porque... Sim. Assim, é importante pontuar isso, porque a gente pode recrutar qualquer outra circunstância contemporânea que já não mais diz respeito àquilo que Chesterton tinha do ponto de vista dele, né? Então é importante fazer esse parêntese, perdão. E aí, considerando esse arquétipo do que diz respeito aos autênticos contos de fada, eles vão sempre apresentar isso e revelar para a criança, revelar para o leitor esse drama de uma decisão que, no final das contas, é o drama ético da vida real. Que todo mundo se depara.
Se eu faço isso e faço isso, quais são as consequências? E Se é você justamente... escolhe uma coisa, você renuncia a tantas outras. Né? Exatamente. E no final das contas, essa renúncia de tantas outras coisas é o exercício da liberdade. Né? Porque, por exemplo, as pessoas elas querem ser livres escolhendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas isso não existe porque a gente vive preso dentro do tempo e do espaço. E no tempo e no espaço você só escolhe uma coisa. Perfeito. Né? É impossível escolher no mesmo milésimo de segundo 2 coisas que não nem sequer são opostas, mas é impossível. Então a gente está escolhendo a todo instante. E quando a gente escolhe, a gente, digamos, ignora um resto de possibilidades, um mundo de possibilidades, né? Que são circunscritas, né? Dentro do contexto, dentro da circunstância. Porém, para a gente aqui arrematar a nossa live, a gente deve pensar nessas escolhas, né, dos personagens dentro do ponto de vista ético e moral. No sentido de quê? De que a ética justamente é, digamos assim, a técnica, né, que faz com que o filósofo utilize assim, a ética para apresentar os aspectos das escolhas e as consequências, de como as escolhas devem ser feitas a partir de um princípio de excelência que, digamos assim, seja connatural à moralidade humana, né, colocada por Deus, estabelecida por Deus. Né? Então é bem interessante a gente perceber esse caminhar justamente para a gente perceber que, no fato, no final das contas, as histórias, os contos de fada possuem essas regras estabelecidas, né? Não é possível escolher 2 coisas simultaneamente. Isso mesmo. E a gente não pode também deixar de falar, Eva, porque assim, eu acho que é muito, o Tiago cita muito isso, na questão do determinismo. Não há determinismo. Você pode escolher, né, a sua vida de possibilidades ali. Né? Então, você vai poder escolher isso ou aquilo, como você falou, né? Você vai exercer a sua responsabilidade. E também, outra coisa que o Tiago vai falar também, que é sobre a graça, de ser grato, na verdade. A gratidão, né? Porque é isso que é a mágica, né? Veja, você poderia nascer com 5 pernas, mas você nasce com 2, você bizarro, poderia nascer né? com nenhuma, né? É bizarro, né? Então, assim, ele vai dizer assim, você poderia, então a gente tem que agradecer, ele diz, por estar vivo, simplesmente por estar vivo, por nascer, por ter nascido, veja, ele diz uma coisa muito legal, ele diz assim, veja, eu poderia, no momento do parto, eu não ter visto a luz, né? Poderia ter acontecido alguma ocorrência ali no momento do parto, onde eu não poderia não ter nascido. Mas eu nasci, eu vi a luz, eu respirei. Então, os contos de fadas vão lembrar muito isso, né? A alegria de você viver naquele mundo, né? Mas para isso você vai ter que lutar por ele, né? Você vai ter que lutar por ele, você vai ter que assumir a responsabilidade daquela vivência ali e fazer escolhas que muitas vezes são difíceis, né? Isso, verdade. E que são dramáticas, porque a vida é narrativa. Isso mesmo. E no final das contas, se a gente apresenta para a criança a narrativa digamos assim, fantasiosa, né, dos contos de fada, e com o passo do tempo a gente se descobre na nossa vida, no nosso eixo narrativo, dentro de uma narrativa que a gente tem condição de construir e de narrar, é justamente a liberdade que nos é dada. Justamente falar assim, olha, tu és homem e tu tens uma história. Então, se você toma posse dessa história como protagonista e não como, digamos assim, ator coadjuvante, você vive uma vida autêntica, uma vida com sentido. Se você opta por viver sua própria vida de modo coadjuvante, sua vida não tem sentido, né? E logo você tá, digamos assim, fadado a uma vida fracassada mesmo, uma vida sem eixos. Né? Isso mesmo. E aí, sim, fala. Pode não, falar. só para dizer assim, aqui, que eu lembrei. Eu não vou dizer igual autor que eu lembrei, não. Quando você falando disso, eu lembrei de um autor, que ele só escreve sobre isso. Valei-me. Só escreve sobre o teatro da vida, eu não vou nem dizer. Vixe, eu nem conheço. Conhece não? Depois eu lhe digo. Não vou dar moral ele aqui na live, não. Mas tá olha certo. só, mas eu vou dizer assim, que é muito legal essas questões do Conto de Fadas e dizer, Eva, que é uma alegria muito grande te receber para falar sobre isso. Que eu acho que foi uma conversa muito boa, uma prosa muito boa mesmo. Acho que a gente pode vivenciar bem essa live, né? Entender um pouco sobre como funciona o mundo dos Contos de Fadas, para Chesterton, e dizer, olha, Chesterton diz assim, que se as fadas fossem escolher alguém para se comunicar, elas escolheriam alguém estúpido como ele diz. Porque tem que ser, ele diz assim, olha, tem que ser alguém estúpido como eu, porque
esses intelectuais nunca iriam entender se a fada pedisse para que eles fizessem uma missão e dessem uma regra, eles não iriam aceitar. Eles assim, tem que ser um homem da roça como eu para poder aceitar esse pedido delas, né? E só um homem sensível, um homem simples, um homem comum para entender o que realmente elas iriam pedir. Então, eu quero agradecer demais mesmo pela tua presença aqui, viu? E eu que agradeço assim, também. De coração mesmo. Sua presença aqui foi extraordinária. A live foi espetacular. Eu tenho certeza a graça, a intercessão de Chester está aqui. A intercessão de Chester. Quem acompanhou, com certeza, pôde, como eu aqui, vou sair muito edificado e sabendo muita coisa, né? Porque você soube passar com muita naturalidade aí pra gente. Muita coisa legal. Então, muito obrigado. Pronto, mesmo. Eu agradeço demais o convite. Estou sempre à disposição, né? É muito bom estar sempre presente. Aliás, estar presente aqui e, sobretudo, assim, nossa primeira vez, né? Aqui numa live. Verdade, foi nossa primeira live, né? Toda vez era com a Dilson. Finalmente. Toda vez é com a Dilson. A Dilson deu espaço, né? Finalmente. Depois de um ano. Depois de um ano. Pois é, mais de um ano. Como é que pode isso? Nunca a gente fez uma live. Aí a Dilson deixou. Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, presidente, por ter deixado. Não, só para finalizar, né? Só para finalizar, sim. Eu queria falar uma última frase de Chesterton, que eu até grafei aqui de rosa, né? Mas é uma frase que vale a pena, né? E, inclusive, acho que foi a Dilson que mandou uma fotografia de um marcador de textos. Ou foi... Acho que foi ele, sim. Foi você, não foi? Eu tô ruim da cabeça hoje, viu? Mas, olha, é o seguinte... Bem lembrado. É bem bonita essa frase. E aí ele fala sobre a questão da bondade, né? Aí ele diz assim, a bondade encontrada no conto de fadas não era afetada pelo fato de que poderia haver mais dragões do que princesas. Era bom estar... Aliás, não é isso não que eu... Deixa eu olhar, viu? Como tô legal. É outro, peraí. Eu acho que é... Peraí, vamos achar. Certo, eu tô aguardando. Eu tenho ela aqui, eu acho. Então, você não tá... Você está pensando no que eu estou pensando? Estou pensando no que você está pensando. E eu sei qual é. Vale, meu Deus, eu achei que eu tivesse grifado ela. É muito... Não, eu acho que tá no celular a foto. Não, mas eu tinha grifado aqui. E foi? Foi. Mas fala aí, você sabe o que é. Fala o que é. Não é sobre os dragões? Isso. Né? Deixa eu tentar lembrar a frase, se a Dilson lembrar mais perfeitamente, mas é assim. Os dragões existem, não... não estou lembrando direito, eu sei que é assim, que no final... não vou dizer a frase assim, não. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, peraí. Pois é, melhor pegar o marca-texto, viu? Porque a gente tem a mania de querer parafrasear os grandes autores e aí sai uma coisa ruim, Aqui, achei. Né? É assim, ó. Contos de fadas são verdadeiros não porque eles nos dizem que dragões existem, mas porque nos dizem que dragões podem ser derrotados. Pronto, é isso mesmo. Verdade. É isso aí. Verdade. Então, assim, olha aí, tá aí a foto, né? A fotinha que você mandou. Pois é, interessante. Se alguém puder printar, não é? É verdade. Não sei se dá para printar aí, mas assim, é uma frase muito bonita de Chesterton. Cadê? Eu printei aqui, não sei se vai dar certo, mas é isso. É isso mesmo, né? Os dragões podem ser derrotados, né? Verdade. Impressionante, né? E é engraçado que a imagem do dragão representa o inimigo, né? No final das contas. O inimigo que começa como serpente e termina como dragão. Porque ele engoliu tudo, né? Ele cresceu pela maldade humana, né? Porque a história da serpente digamos assim, do Gênesis, e que no final aparece no Apocalipse já como um dragão, é justamente porque ele saiu engolindo todas as coisas que foram alimentadas nele por causa do pecado. Né? Isso mesmo. Então ele cresce, mas depois ele vai ser pisado. Ipsa contra, né? Ela pisará com o calcanhar. É isso aí. Nossa Senhora do Porrete. Nossa Senhora do Porrete. É isso aí. Conhece essa evocação? Não, não conhecia, não, tá vendo? Pois é, Nossa Senhora do Porrete. É interessante porque ela é bem antiga. Aí ela pega o menino Jesus, entrega pro anjo e taca o porrete no demônio. Eu já vi isso daí, já vi esse imagem. Muito boa. Nossa Senhora do Porrete, rogai por nós, né? E assim rogai por nós. E assim a gente encerra. Eva, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoe também, alegria. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Tchau, Pessoal, tchau. compartilha essa live, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigado a todo mundo que tá por aqui. Socorro, o Edson que chegou agora. Assistam, por favor, essa live. Tá extraordinária. Angelim, Daniele, muita gente. Adilson, presidente, até mais. Léo também. Todo mundo tá por aqui. Sérgio, meu padrinho também, que estava aqui. Tanta gente, tanta gente. Muito Muita obrigado a gente. todos. 3 tias. 3 tias. Olha isso. Pois é, Coisa tchau, boa. tchau. Um A abraço. família fica toda. com Até Deus. mais. Boa Verdade. noite. Tchau, tchau. Deus abençoe. Paz e bem. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.